Moçambique é um dos países menos visitados na África de todo o mundo. Muitos europeus, especialmente portugueses, haviam elegido este país para viver por seu clima, paisagens e vida econômica. Fica aqui comigo para saber como se vive em Moçambique e muitas outras curiosidades. Um dos principais atrativos turísticos de Moçambique são as áreas de conservação ambiental e tem safaris. Essas áreas protegidas cobrem mais de 12% desse país, sendo 6 parques nacionais e mais 6 reservas nacionais. A maior área protegida desse país é a Reserva Nacional de Niassa, e aqui se pode observar leões, leopardos, elefantes, búfalos, zebras, entre outras espécies. 2. Devido aos anos de guerra civil, a perda do habitat, uso descontrolado de recursos naturais, a população de girafas de Moçambique caiu rapidamente. Nos últimos anos, foram introduzidas mais de 250 girafas sul-africanas. 3. Os rinocerontes se extinguiram de Moçambique há 40 anos, devido à caça fortíssima da Guerra Civil. Em 2022, voltavam com 20 rinocerontes brancos e 7 rinocerontes negros. Como você pode ver, os moçambicanos se tornavam muito conservadores de suas espécies. A caça furtiva tem sido um problema nas décadas de Moçambique. O preço dos rinocerontes é de 17 a $1.000, sendo os principais mercados China e Vietnã, onde se amplia a medicina tradicional. É descontrolado o chifre dos rinocerontes. É uma medicina preventiva para que os caçadores furtivos não os matem. Porém, os chifres voltam a crescer. Depois de vários anos, os caçadores valorizam o seu peso. Mesmo que eles não cresçam por completo, eles podem matar. Se você é defensor dos animais, você pode encontrar na internet distintas organizações que oferecem programas voluntários para a proteção dos rinocerontes e outras espécies. 5. Se vive em Moçambique e você tem filhos, você pode escolher uma escola particular, já que as escolas públicas estão saturadas e têm poucos recursos. O sistema de saúde é deficiente, especialmente em formas urbanas. Em Maputo é melhor e mais aconselhável ter plano de saúde e ir para a África do Sul para tratamentos sérios. A maioria dos médicos falam português e inglês. Algumas especialidades médicas são difíceis de encontrar. Plano de saúde é muito importante, pois se você sofrer acidente, terá que pagar pelo tratamento. Outro ponto importante é tomar as medicações preventivas da malária e proteger todo momento de picada de mosquitos. A malária é uma doença endêmica. 6. Moçambique tem 30 mil quilômetros de estradas, mas apenas 5.600 estão pavimentados. E a maioria dos arredores de Maputo e outras zonas urbanas, para viajar fora dessas zonas é necessário um 4x4, já que os veículos pequenos não são adequados a 3 mil quilômetros de ferrovias. Eles normalmente utilizam nativos e expatriados. As populações silvestres desse país incluem búfalos de água, elefantes, javalis, leopardos, babuínos, girafas, zebras, leões, rinocerontes, hipopótamos, crocodilos, entre outros animais. 9. O animal que mais mata em Moçambique é o mosquito Plasmodium falciparum. Também há mortos por outro ataque de outros animais, especialmente do crocodilo. Dezenas de pessoas morrem por ataque de répteis, sendo a maioria das últimas são as crianças. E as mulheres que vão aos rios são para tomar banho e buscar água para lavar as roupas. 10. As serpentes, incluindo as pintons, as víboras venenosas e as cobras, vivem em todo o país. Também há flamingos, grôs, cegonhas, garzas, pelicanas, ibis e outras aves aquáticas. 11. Na economia da região, dirigido pelos agricultores da pesca, mais de 80% dos moçambicanos trabalharam na agricultura. Entre as principais exposições de Moçambique encontram-se os camarões, o algodão, o açúcar e frutas cítricas. É um país também que tem os maiores produtores de nozes da Índia na África.
12. A mineração desempenha um papel importante em Moçambique. Seus principais refúgios são o ouro tórtolo e o metal que utiliza em eletrônica. 13. Cerca de 1/3 dos moçambicanos vivem em áreas urbanas, como na capital e outras cidades. As maiores cidades como Maputo, Beira e Nampula. A maior parte dos habitantes vivem em áreas rurais e nelas muitas pessoas vivem em cabanas tradicionais. 14. Falam mais de 80 idiomas. Suali entre eles, que utiliza em regiões nordeste do país. O Shona é a principal língua regional ao longo da fronteira com o Zimbábue. E o Tsonga é falado na região sul. O português é a língua ensinada em todas as escolas. 15. A Esteusa Luína Costeira, voltada para o Lonal de Moçambique, oferece alguns dos melhores portos naturais da África que permitiram o país ter um papel importante na economia marítima é o Oceano Índico. Suas praias de areias brancas é uma atração importante para a indústria turística. Por outro lado, os solos férteis nas áreas norte e centro produzem uma agricultura variada e abundante. O rio Zambeze proporciona água abundante para irrigação. É a base para a indústria de energia. 16. Vantagens naturais é que uma economia estável seja desenvolvida. Depois da independência, em 1975, Moçambique enfrentou um conflito interno, quando o governo apoiado pela União Soviética lutou contra as forças anticomunistas financiadas pela África do Sul e para a antiga Rodésia para o controle do país. 17. Na Guerra Civil de Moçambique, começou em 1977, deslocou 4 milhões de pessoas e resultou na morte de mais 1 milhão em consequência da violência, de fome e as enfermidades. O conflito terminou em 1992, mas os seus efeitos persistem até eventos atuais. Além disso, em alguns parques nacionais do país, 90% dos grandes mamíferos foram mortos. 18. Sabe-se que na região era habitada desde o século IV a.C. e que no século IX da Nossa Senhora estabeleceram o primeiro assento costeiro. Nesta época predominava a cultura Suari. 19. Vasco de Gama chega em Moçambique em 1498 e as cidades portuárias ajudaram os portugueses a instalar centros comerciais no Oceano Índico. Foi até 1975 que Moçambique tornou-se independente de Portugal. 20. O nome de Moçambique vem de um comércio anti-árabe chamado Muja al-Bique, estabelecida em uma ilha off-Shore em século XV. Naquela época, a capital estava localizada em 1998, quando se mudou para Maputo, que fica no continente. 21. No século XVIII, os escravos eram uma parte importante do comércio explorador de Moçambique. E os comerciantes de Rio desenvolveu redes de escravos na área de Marave, ao redor da ponta do lago Niassa até Kilwa e a ilha de Moçambique. 22. O lago mais grande do território é Niassa, que é partilhado entre Moçambique, Malai e Tanzânia, também conhecido como Lago Malai. Este lago avista de uma espécie de serpente do mar conhecida como Dizinhé. Em 1905, o jornal publicou a notícia de um grupo de missionários que é atacado por uma serpente no mar, que tentou ir no navio deles. 23. A ilha de Moçambique, uma cidade insular situada na província de Nampula. É o único sítio incluído no Patrimônio Mundial da Unesco até agora. Ilha é o local do primeiro assentamento e fortaleza de São Sebastião. Já foi o principal entreposto comercial da Volta Indiana. 24. Ponta de Ouro é um destino popular de férias na praia para muitos sul-africanos, porque está localizado no outro lado da fronteira. As praias são douradas e existem diversos balneários. Na Porta Mamole, que fica bem próxima, você pode visitar locais de multiplicações de tartarugas. E 5. O Parque Nacional Congozola está localizado no extremo sul do Vale do Rift africano. Este local sofreu graves danos durante a Guerra Civil e a maioria dos animais foram caçados fortemente. Eles apenas sobreviveriam cerca de 200 elefantes. Mas graças aos esforços para reabilitar os rebanhos, voltaram a crescer. Agora eles são animais rastreados e protegidos pelos guardas florestais.
26. A descoberta de enormes depósitos de gás natural e petróleo parou no litoral norte do país. Levou-me ao estabelecimento de novas indústrias na região. Os maiores parceiros comerciais da África do Sul são Índia, Holanda, China, Emirados Árabes e Portugal. 27. Como o país que foi governado por Portugal, atualmente muito tempo a língua portuguesa e o catolicismo ainda existem em muitas partes do país. Influências culturais nas tradições moçambicanas. Eles ainda podem ser colaboradores, mas muitas pessoas também fazem parte da cultura nativa. 28. Cerca de 2,1 milhões de moçambicanos vivem com HIV ou AIDS. Essa nação está entre os 3 países com as taxas mais elevadas dessa doença entre suas populações. 29. Piripiri é um molho ao tempero, feito de pimenta vermelha picante e é usado em muitos pratos. Piriri significa pimenta na língua suaerili. O molho também contém limão, alho e cebola. 30. Matapá é outro alimento tradicional também conhecido como mucuanê. É preparado com folhas de mandioca salteadas, misturadas com nozes moídas. É um molho grosso que se come com arroz. 31. Moçambique é o lar de muitos animais e plantas raras em perigo de extinção. É um país também conhecido por sua comunidade de macacos comuínos, brancos e negros de babuínos. 32. Na grande maioria, os moçambicanos falam o idioma de Ramo-Banlu no grupo linguístico de Nider-Congo. Dentro do grupo Banlu, as línguas Makuolo, Songa, Tena, Shona e Chuabo são as mais difíceis. 33. Pequenos grupos no extremo sul em todo o país compartilham as línguas Nguni com os povos sul-africanos e Zimba-Ken como resultados da população. 34. As áreas rurais mais densas e povoadas são aquelas com muitos solos e clima, incluindo os vales dos rios Lúrios e Lugonenha, a planície costeira, entre eles o Vale do Baixo Tempo. 35. Pessoas em pequenos assentamentos. Às vezes plantaram diversas culturas em ambientes diversos e específicos para minimizar o perigo de fome em caso de inundações, secas e outras catástrofes naturais. 6. Em 1962, representantes moçambicanos de grupos políticos exiliados se reúnem em Tangânica, hoje Tanzânia, e formou a Frente de Liberação de Moçambique. Eduardo Mondlane foi seu primeiro presidente. Esta frente foi o que iniciou mais tarde a guerra por a independência que conseguiu em 1975, com os acordos com Portugal e Luxemburgo. 37. A taxa de mortalidade infantil do país está entre as mais altas do mundo, enquanto a esperança de vida está entre as mais baixas, embora seja comparável a outros países africanos. 3/5 dos moçambicanos têm menos de 15 anos e menos de 30 anos. 38. Durante a era colonial, os moçambicanos trabalharam em países vizinhos como trabalhadores contratados e particularmente nas áreas minérias do sul da África e nas grandes cidades de Rodésia, no momento Zimbabue. 39. Florestas ao longo da linha férrea da Beira e na província da Zambésia, no norte, têm sido exploradas desde a independência como a principal fonte de combustível do México. Lenha e carvão do país. Está derrubado mais madeira do que é substituída por iniciativas de reflorestamento. Então isso é uma preocupação das plantações de eucalipto. 40. A moeda nacional de Moçambique é o medical. 40. A moeda nacional de Moçambique é o medical, que em plural é medicais. O país privatizou seu setor bancário desde a década de 1990 e endividou-se para financiar a escassez da moeda. 41. Os aviões privados foram os primeiros a voar regularmente a Moçambique. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Companhia Aérea Nacional de Portugal abriu uma nova rota entre Beira e Maputo. Na era colonial, o país desenvolveu sua própria companhia em 1980. 42. Em novembro de 1990, adaptou uma nova Constituição. Introduziu mudanças importantes. O governo, como eleições multipartidárias, sufrágio universal e voto secreto. E neste documento foi confirmado a greve dos trabalhadores. 43. A sociedade moçambicana tem gerado tradicionalmente em torno da família e a comunidade.
Mas o governo se opôs às práticas tradicionais, como a poligamia. 34. No final da década de 1990, o governo cessou as suas campanhas anti-poligamia e ritos de iniciação, reconhecendo que esses costumes eram difíceis de legislar. Governadores e outras autoridades locais passaram a desempenhar um papel importante na governação. 35. O alimento básico e diário da maioria das moçambicanas é a mandioca cozida e amassamos ou servimos com molho ou massa. Pois também é a base de muitas refeições e geralmente é servido com feijão. A influência indiana é perceptível nas variedades de arroz pilaf, onde o arroz é cozido com legumes, carne, curry como saborizante. 36. Moçambique produz alguns dos escritores e artistas mais importantes da África. E desde o início do século XX, escritores e periodistas publicaram seu próprio periódico chamado O Africano, e mais tarde o Brado Africano, que apesar forneceu os escritores durante séculos. 47. A música popular moçambicana combina influências ocidentais e africanas. O estilo popular de música é a marrabenta. Se originou na década de 1950 e se interpretou pela primeira vez em guitarras caseiras, construídas com latas de azeite e gasolina. As letras da marrabenta são geralmente políticas. 48. Em março de 2019, Moçambique foi chicoteado pelo ciclone Idai, que matou umas 600 pessoas e devastou grande parte do país. A cidade mais afetada foi Beira e foi quase completamente destruída. 19. Moçambique está dividido em 10 províncias e uma cidade com estatuto provincial. As províncias se dividem em postos administrativos e depois em localidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Brincar de pique-esconde, de corre, corre, corre. Brincar de pega-pega, amarelinha também pode. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Duas coisas que eu amo é brincar e esconder.